mensagem dessa manhã, para eu trazê-la, não foi sem alguma luta, até porque a impressão que eu tinha ao prepará-la é que eu estaria falando de coisas que vocês já estão cansados de saber. Não obstante, apesar das lutas internas que todo que vai pregar vive, muitas vezes, de várias formas, também Deus traz a nós a certeza de que é isso que Ele quer que diga. E o fato de ter a certeza de que é Ele que quer que digamos, não impede que nós enfrentemos esses conflitos. Mas eu tenho certeza que o que vamos dizer vai fortalecer sua fé e vai dar àqueles que vão ouvir pela primeira vez subsídios, recursos de Deus e da palavra para o alicerçamento da sua fé em Cristo. Nós que estamos em células temos examinado aquilo que nós vamos falar nessa manhã, nos últimos estudos, no primeiro fascículo que temos levado aos irmãos. E nós queremos hoje falar sobre princípios básicos da nossa fé e queremos fazer aquelas duas perguntas muito importantes. A primeira, se você morresse hoje, você tem certeza de que iria para o céu? Quando nós fazemos essa pergunta, as pessoas que não são cristãs na verdadeira acepção da palavra, nós temos algumas que são sinceras e dizem, não, eu não tenho. Mas outras dizem com sinceridade, pensando que têm certeza de que se morrerem vão para o céu. No fundo, elas não têm essa convicção, mas elas acham que devem ir. É por isso que nós fazemos então uma segunda pergunta. A primeira pergunta não atende ao propósito, senão de fazer a pessoa refletir sobre esse assunto. Mas é a segunda pergunta que vai levar a pessoa a realmente descobrir se ela realmente sabe a razão pela qual ela pode dizer que tem certeza, se é que ela tem. A segunda pergunta é: se você morresse hoje, se visse diante de Deus e Ele lhe perguntasse por que teve permitido a sua entrada no céu, o que você responderia? Imagine que você feche os olhos hoje e acorde na presença de Deus. Antes de mais nada, convém dizer que se você não for para o céu, você não vai estar diante de Deus hoje. Embora a palavra de Deus diga que ao homem cabe morrer uma vez, vir depois disso o juízo. Então, ainda que seja para ser julgado, e eu não sei como isso ocorre, porque a Bíblia não entra em detalhes, estou me referindo a Hebreus 9, 27, onde diz, não está no script, mas vamos lá, Hebreus 9, 27, diz assim: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso é enfrentar o juízo, então a pessoa tem que saber algo acerca de si mesmo, para onde ela vai e por que vai. Eu não sei como será, não sei se isso é uma coisa automática. Algumas pessoas que têm tido a experiência de morte e depois de ressuscitarem, pessoas que morreram, saíram do corpo
e por uma razão que Deus permitiu, elas voltaram. E eu li um livro uma vez, um livro evangélico, em que narra a experiência de várias pessoas que tiveram essa experiência. E as pessoas contam coisas incríveis. Normalmente as que têm o Senhor Jesus, elas viram uma grande luz inundando, e elas foram conduzidas para o encontro dessa luz, e nessa luz, e outras que não estavam preparadas para um encontro com Deus, viram um grande túnel escuro. Elas entraram por esse túnel e foi a experiência delas. Outras tiveram experiências piores, e varia, mas existem livros também que narram a história de pessoas que chegaram. Nós vimos aqui há algum tempo atrás um filme de um homem que morreu, foi ao céu e voltou. Vocês lembram desse filme? Tá. Pois bem, e ele voltou para dar testemunho, e o seu testemunho foi uma coisa tremenda, e Deus concedeu a ele mais um tempo de vida, e o testemunho dele foi impactante na vida de muitos e da própria igreja, que experimentou um avivamento tremendo como resultado dessa experiência. Mas o fato é que, se você comparecesse hoje diante de Deus, e é num abrir e fechar de olhos, você está aqui e você não sabe quando você vai. Você pode ir hoje, pode ir agora, pode ir daqui a poucos minutos, segundos, só Deus sabe. E não vai ter tempo para fazer nada, a não ser se ver diante de Deus. E aí? O que é que você vai, se ele perguntar por que razão eu devo deixar você entrar aqui? Tem que ser também que eu não creio que ele vai fazer essa pergunta para você. Mas eu estou fazendo ela agora para você raciocinar. O que é que você diria? A maior parte das pessoas que respondem a última pergunta dizem mais ou menos assim: bem, tenho procurado viver uma vida decente, procuro fazer o que é certo, tenho uma religião e frequento uma igreja. Isso ouve-se de montão. Outras dizem: não faço mal a ninguém e procuro, dentro do possível, ajudar as pessoas que precisam. Por isso elas acham que podem alcançar o céu. Com essas respostas, elas estão querendo dizer que elas têm uma vida que justifica a entrada delas no céu. Em outras palavras, elas estão colocando a ida delas para o céu condicionada a uma vida de mérito. Em outras palavras, elas vivem e fazem por onde merecer entrar no céu. Muita gente pensa assim, e eu diria que a maior parte das pessoas que ainda não conhecem a Deus de verdade pensam assim. Se você respondeu assim, ou se você pensou assim, ou usou outras palavras para dizer a mesma coisa, eu tenho boas novas para lhe dar. Na realidade, as maiores e as melhores boas novas de que você possa ter tido notícia até agora. Nós podemos resumir isso em 4 palavras-chave. 4. A primeira palavra-chave é graça. Graça é uma palavra, caris no grego, de onde vem a palavra carisma, de onde vem a palavra carismático. Significa graça. É uma palavra muito abrangente, é muito ampla, e ela abarca tudo aquilo
que eu e você recebemos de Deus, inclusive a salvação. Por isso que inclui os dons espirituais, por isso que inclui tudo que você possa imaginar, no tempo presente e no futuro, na eternidade. Mas, se formos definir graça, o que é graça? Graça é algo que você recebe gratuitamente de Deus e sem merecimento próprio. Você recebe de graça de Deus e Ele não te dá porque você merece. Senão você não teria. É isso que eu e você temos que entender. Deus nos dá porque Ele é dadivoso, porque Ele é generoso, porque Ele é bondoso, mas não é porque nós merecemos. Então é algo que Deus dá graciosamente. Graça é também, pode ser definido como uma dádiva de Deus, um favor imerecido de Deus, o que fica do mesmo tamanho, né? É por isso que nós podemos dizer, sem medo de errar, à luz das Escrituras Sagradas, que o céu é uma dádiva gratuita de Deus. O céu é uma dádiva gratuita de Deus. Podemos dizer também que o céu e a vida eterna não custam nada. Deus nos dá gratuitamente o céu e a vida eterna. Céu e vida eterna estão juntos, não há como desvincular uma coisa da outra. Quem tem vida eterna tem o céu, quem tem o céu tem a vida eterna. O céu não é ganho por merecimento, precisamos repetir. Você não tem que se esforçar para ter algo que Deus lhe oferece gratuitamente. Imagine, você fica sabendo que alguém está distribuindo gratuitamente alguma coisa e você vai pagar por isso, vai se esforçar. Não, está dando gratuitamente. Você vai lá, põe um pronto, só. Não tem que pagar nada, não tem que fazer nada, só tem que receber. Por isso também não é por recompensa. Você não recebe o céu como recompensa de boas obras, porque você viveu uma vida que justifique você ir para o céu. Então parece incrível que essas coisas sejam assim mesmo. E pelo fato de ser tão fácil, as pessoas não acreditam. E porque não acreditam, elas não vão para o céu. Porque elas pensam que dependem delas, que ir para o céu depende delas. Depende do que elas fazem, depende de um esforço pessoal. E quando as pessoas entram por essa estrada, a estrada do esforço pessoal, o caminho do mérito pessoal, elas perdem o direito de ter o céu. Porque não é este o caminho que Deus planejou para eu e você termos o céu e a vida eterna. Nós vivemos num mundo em que ninguém dá nada de graça para ninguém. As pessoas estão acostumadas a uma cultura de dar lá, toma cá. Então, ninguém acredita que, quando a Bíblia, quando eu digo ninguém acredita, nós acreditamos, pelo menos cresce que a maioria de nós aqui crê nas Escrituras. Mas a grande parte do mundo que ainda não conhece a Deus, ela não crê que isso seja verdadeiro. Então ela busca o seu caminho, o caminho do mérito, o caminho do esforço próprio. E por esse caminho ela nunca vai ter o céu.
ela nunca vai ter a vida eterna, porque não é esse o plano de Deus. Vamos ver então o que a Bíblia nos diz. A Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos 6, 23 diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Aqui nós temos duas coisas. Primeiro, o pagamento, ou seja, o salário que eu mereço como pecador que sou é a morte. É isso que eu mereço. E nesse ponto não há acepção de pessoas. Ninguém pode dizer, não, eu não mereço. É Deus dizendo que o que você e eu merecemos é a morte, como resultado do pecado. Segundo lugar, a dádiva oferecida por Deus é a vida eterna. O texto diz, depois de dizer que o salário do pecado é a morte, diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, o que eu e você merecemos é a morte, mas o que Deus oferece gratuitamente é a vida eterna. De um lado, o que nós merecemos, do outro lado, o que Deus nos oferece é pegar ou largar. Se você quiser se apoiar nos méritos, não tem para você, tem morte. Se você quiser receber o que é dado a você gratuitamente, é a vida eterna. É por isso que a palavra evangelho significa boas novas, significa boas notícias. Boas notícias. Evangelho, traduzido, significa isso. Evangelho é uma palavra grega que foi transliterada para o português. Isso é, pega uma palavra no grego e passa ela para o português. E ela fica semelhante ao que é no grego, mas você não entende o que ela significa. O significado de evangelho é boas novas, boas notícias. Por isso que Jesus disse e falou da importância de nos arrependermos e crermos no Evangelho, ou seja, nas boas novas. Essas são as boas novas. Essa declaração traz algumas perguntas. Primeira pergunta, como é que pode ser isso? Segunda pergunta, quem tem o direito de receber essa dádiva? Terceiro, é para todos? O que impede o homem de receber? Nós vamos para a segunda palavra-chave que vai nos ajudar a entender isso. A segunda palavra-chave é homem. E nós entendemos pelas Escrituras que o homem é pecador. Romanos 3,23 diz, pois todos pecaram, todos. E quando diz todos, não exclui ninguém, todos pecaram. E a Bíblia vai mais longe e diz que não há nenhum homem justo. Romanos 3,10, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há um só sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Você vai dizer, mas eu faço o bem. Eu também posso dizer, eu também faço. Mas eu e você não fazemos só o bem. Eu e você não fizemos só o bem.
Durante a nossa existência nós fizemos muito mal. Quantas coisas eu falei que eu gostaria de nunca ter dito, quantas coisas eu fiz, que se eu pudesse voltar atrás, jamais faria outra vez. Mas eu fiz. Eu costumo dizer para as pessoas, imagine que você está em casa, sozinho, como eu estou vivendo esses dias, e só que eu não sei nem fazer isso, mas tudo bem. E chega alguém para comer alguma coisa, você não tem nada, só tem 5 ovos. Você então cisma de fazer uma omelete. Eu imagino que fazer omelete é só pegar o ovo, bater, colocar no fogo, colocar uma pitadazinha de sal. Eu estou dizendo, imagino que eu nunca fiz, não. Muito bem. Imagine que você quebrou o primeiro ovo e ele está bom. Você tem 5 ovos, chegaram 3, 4 pessoas lá, e 5 ovos para 4 pessoas não vão dar, mas tudo bem. É o que você tem. Você quebra o primeiro ovo, ele está bom. Você quebra o segundo, ele está bom. O terceiro está bom, mas os 2 últimos estão com aquele cheirinho característico. Estão podres mesmo. Aí você pensa, bom, eu só tenho esses ovos, e é muita gente, eu vou pegar os ovos ruins e vou misturar com os bons, porque aí vai aumentar a quantidade. Você faria isso? Não. Se fizer, o que vai acontecer? Pois é, os ovos bons são as coisas boas que a gente faz. E os ovos ruins são as coisas ruins. Não precisa muito não, bastava um só para, misturado com os outros, tornar intragável qualquer comida que você fizesse com eles. Então, é por isso que, por melhor que você faça, ainda que você faça o bem muitas vezes, você também faz o mal, fez o mal muitas vezes. Então, o mal que eu e você fazemos estragou o bem que nós fizemos. Em outras palavras, em nossas ações e atitudes existem muitas coisas ruins, existem muitas motivações erradas, existe tanta coisa que eu não gosto nem de pensar. E eu prefiro não pensar. Eu não gosto nem de ficar olhando muito para dentro de mim, porque eu não me vejo com bons olhos. E eu não estou fazendo vida, não estou fazendo nada. Estou dizendo aquilo que eu sei que eu sou mesmo. Eu não sei. Bom, eu sei. Eu sei que Deus é bom e é misericordioso, é só por isso. Mas eu não tenho nenhum mérito que justifique eu herdar o céu, a vida eterna, nada de Deus. Eu não ponho a mão no fogo pelo Paulo. Eu tenho medo do Paulo. Eu não confio no Paulo. E é por isso que eu busco a Deus e peço a Ele para cuidar de mim e tomar nas mãos dele, porque eu não confio em mim. E ai do homem que confia no homem, e do homem que confia em si mesmo, pior ainda. A Bíblia diz, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há quem busque a Deus. Você diz, eu busquei a Deus. Não, senhor, você nunca buscou a Deus. Deus é que te buscou. Examine e vê se não foi Deus que foi atrás de você. E se não foi exatamente muito bem assim, é porque alguém estava de joelhos dobrados, orando por você, alguém orou, alguém intercedeu, alguém fez alguma coisa para que Deus pudesse te encontrar, e te encontrou.
A iniciativa é sempre de Deus. Nunca o homem toma a iniciativa de buscar a Deus. Bem, outra coisa, o pecado separa o homem de Deus. A Bíblia diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso significa que por causa do pecado, eu e você estamos tecnicamente, legalmente impedidos de ver a glória de Deus, de experimentar a glória de Deus, de estar com Deus, de ter comunhão com Ele. Por isso que o livro do profeta Isaías diz que o pecado impede a intervenção de Deus na vida do homem. Isaías 59, 1 e 2 diz assim: veja, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar. Se ele não está encolhido, é porque ele está estendido. E o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Então, não tem nada que impeça a Deus de ouvir. Ele pode salvar, ele pode ouvir, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Certa vez, Jesus curou um cego de nascença, e os fariseus caíram em cima dele, querendo saber como é que ele tinha sido curado. Quando souberam que ele tinha sido curado no sábado, aí caíram em cima de Jesus através daquele homem que tinha sido curado, e começaram a falar mal de Jesus. E o servo disse: olha, eu não sei muita coisa sobre ele, isso com as minhas palavras, mas eu sei de uma coisa: Deus não ouve a pecadores, e ele tocou em mim e eu fui curado. Em outras palavras, Deus ouviu ele porque ele não é o pecador que vocês estão dizendo que ele é. E Jesus é o único que, tendo sido feito homem, não pecou. Pois bem, agora eu me perdi, porque que eu entrei com isso aí? Deixa eu ver aqui. Então Deus não ouve o homem que está vivendo uma vida de pecado. Deus não ouve uma pessoa no seu pecado. Muito bem. Outra coisa que é preciso que saibamos é que o homem não pode salvar-se a si mesmo. Isaías 64 diz assim: somos como impuro, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. A Bíblia compara os meus atos de justiça, o bem que eu faço, como trapo imundo. E quando a Bíblia fala em trapo, eu nunca ousei falar isso aqui, ou se falei, nem lembro mais, mas eu nunca ousei, eu acho, falar isso aqui. Já falei em algumas reuniões, mas a gente vai perdendo a vergonha dessas coisas e vai falar. Esse trapo imundo é uma referência a algo que as pessoas que viviam no início do século tinham. As mulheres antigamente não usavam mods, elas tinham uma toalha que no período menstrual elas usavam no lugar do mods. Depois daqui tinha que ser lavado e era pendurado no arame lá, onde quer que a pessoa, no varal, onde quer que a pessoa estivesse. Alguém já viu isso? Lembra disso? Tá. Cerimonialmente falando, dentro da cultura judaica, do ensino do judaísmo,
E uma mulher na sua menstruação era uma pessoa impura. Na realidade, você pode pensar, mas por quê? Existem respostas científicas para isso. Deus não podia dar essas respostas naquela época, porque simplesmente ninguém devia se aproximar da mulher, não podia ter relação com ela. E está provado cientificamente que ela fica vulnerável a enfermidades se ela tiver contato com algum tipo de veículo que transmite infecção, porque reduz-se muito a sua capacidade de reagir e o seu organismo fica vulnerável nesse período. Então, para proteger a mulher, fazia com que ela fosse uma pessoa que as pessoas não deviam nem se aproximar naquela época, naquele período. Mas, então, esse trapo imundo aqui era aquilo que a mulher usava para se proteger e para se guardar naquela época, usava no lugar do morte. Então, isso era chamado de trapo imundo. E diz que eu e você são como, os nossos atos são como trapo de imundícia, trapo imundo. Aquilo que era considerado um absurdo, uma aberração, é isso que eu e você somos. Então você muitas vezes fica pensando, Deus está se agradando de mim. Deus não se agrada do que eu faço. Deus se agrada quando eu deixo o Filho dele fazer Ele quer fazer em mim. Então, eu nunca tenho mérito. Quando fizer o bem, se for Jesus fazendo através de mim, aí eu vou ter galardão. Se não, eu não vou ter nada. Eu não posso entrar em detalhes agora, porque senão desviarei muita atenção. Mas as únicas obras que Deus se agrada em mim e você são as que são feitas por Cristo através de mim. Na realidade, a vida cristã foi planejada para ser vivida por Cristo e não por mim. Ele em mim. É isso. Mas, então, somos como um impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, murchamos como folhas e como vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Longe de quem? De Deus. Então o homem não é salvo por seus atos de justiça, mas pela misericórdia de Deus. Veja Tito 3, 4. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade, o amor de Deus pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou. Então tenhamos isso em mente. Eu e você só podemos ser salvos porque Deus é bom e por causa da sua misericórdia e por causa do seu amor. Não é por nada que eu tenha feito. O homem é salvo pela graça de Deus e não por mérito pessoal. Efésios 2,8 diz: pois vocês são salvos pela graça, pelo favor, pela bondade de Deus, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem de vocês, não vem de mim, não vem de você, é dom, é dádiva, é um presente de Deus para mim e para você. Olha, nem a fé, o texto diz, nem a salvação e nem a fé para ser salvo vem de mim. Isso tudo vem de Deus, é dom de Deus. Por isso que o verso 9 diz: não por obras, para que ninguém se glorie. Imagine uma pessoa que tenha muito dinheiro, ela preenche um cheque, manda construir uma creche, manda construir um orfanato, manda construir um hospital.
se fosse por aí, ela teria muitos méritos. E quem não tem dinheiro? Então não é por aí. O texto diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom, é dádiva, é presente, não por obras, para que ninguém se ache melhor do que ninguém. Então não há como o homem se gloriar em nada que ele faça. Todo bem que eu e você fizermos não nos permitirá gloriar. Se alguém glorie-se no Senhor. Terceira palavra-chave: Deus. Deus é amoroso e misericordioso. 1 de João 4:8 diz: Deus é amor. Essa é a característica de Deus. E Deus deseja que todos os homens sejam salvos. 1 Timóteo 2:3 diz: Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então esse é o plano, esse é o propósito, esse é o objetivo de Deus. O que Ele quer é que todos os homens sejam salvos. Ele quer que eles cheguem ao conhecimento da verdade. Que verdade? Essa que eu estou trazendo para vocês. Então, nós somos salvos porque Deus nos ama e Deus quer que nós sejamos salvos. Mas nós temos que entender também que Deus é amor, mas Deus é também justo. E por isso Ele deve punir o pecado. Nós nunca veríamos com bons olhos um juiz que fosse brando em excesso com os transgressores da lei. Nós estamos vendo aí, todos os dias os jornais noticiam o que acontece, sempre aconteceu, desde quando eu era jovem eu vejo isso ocorrendo. Fui comerciante muitos anos, vi corrupção adoidada. Uma vez nós éramos representantes da Chocolates Garoto lá em Brasília, e todo o Distrito Federal, estado de Goiás. E uma vez nós fomos chamados para participar de uma concorrência no Ministério da Educação para fornecer chocolate em pó para merenda escolar do Brasil inteiro. Só que o cara chegou lá e pediu 5%. E era a única condição para vender. Então eu liguei para a fábrica e disse: olha, existe uma proposta assim, agora eu não vou me submeter a essa proposta. Se vocês quiserem vender direto, vocês entrem em contato com fulano, mas eu não vou entrar nessa. A fábrica também não quis vender e ficou por isso mesmo. Nós não vendemos, alguém deve ter vendido. Mas isso em 1975, por aí, 73, por aí. Pois bem, então nós queremos que se faça justiça. Gênesis 18, 25 diz: não agirá com justiça o juiz de toda a terra. Então o que se espera de Deus é que Ele seja, como de fato é, justo e faça justiça. A Bíblia diz que nós não devemos retribuir o mal com o mal, porque minha é a vingança, diz o Senhor. Eu retribuirei. Muito bem, é isso que nós esperamos de Deus e é isso que Deus faz. Deus precisa punir o pecado. Deus não vai isentar e não isenta o homem da sua responsabilidade pessoal. Ezequiel 18:4
diz assim: pois todos me pertencem. É Deus dizendo: tanto o Pai como o Filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. O contexto é que o Pai não ia morrer pelo pecado do Filho, nem o Filho pelo pecado do Pai. Cada um vai morrer pelo seu próprio pecado. Nós já vimos que o salário do pecado é a morte, e que Deus vai cobrar esse salário de cada um que pecar. E como todos pecaram, todos estão destinados automaticamente à morte, porque todos pecaram. Então, à luz de tudo que vocês já ouviram, nós temos diante de nós um impasse. Nós temos um problema aparentemente sem solução. Aparentemente sem solução. Como conciliar o amor de Deus e a justiça de Deus? O amor de Deus salva, o amor de Deus dá a vida eterna, o amor de Deus te dá o céu. Mas a justiça de Deus manda eu e você para o inferno. Deus é amoroso, mas Deus também é justo. Como pode Deus conciliar o amor dele e a justiça dele ao mesmo tempo? A solução vem através de Cristo. E a quarta palavra-chave é Cristo. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Deus Filho que se fez homem. Com isso queremos dizer que Jesus Cristo, no princípio de tudo, já existia, era Deus e estava com Deus. É isso que nos dá conta João capítulo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Jesus é chamado de palavra. E a palavra que é traduzida por palavra aqui, em algumas versões é traduzida por verbo, significa palavra mesmo. É a palavra logos. No princípio era o logos. O logos estava com Deus e o logos era Deus. Então, por que Jesus é chamado de palavra aqui? Porque até ele se tornar homem, ele era conhecido pela palavra, ele se manifestava pela palavra. Veja o que diz o texto. Vamos ver o texto. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Então Jesus, desde o início, Jesus já existia, ele estava com Deus e ele era Deus. Aqui nós vemos claramente Jesus, uma pessoa distinta da pessoa do Pai. Deus e alguém que estava com Deus. Não diz que é a mesma pessoa. Diz que ele estava ele era Deus e estava com Deus. Depois repete, ele estava no princípio, quando tudo começou, ele estava com Deus. Depois disso, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Isso mostra que Jesus, tudo que foi feito através de Jesus. Ele é chamado aqui de palavra. Se você for lá no Gênesis, você vai ver. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Tudo foi feito por meio da palavra. Deus disse, e Jesus é a palavra. Todas as coisas foram criadas por meio da palavra. Por isso ele é a palavra. Ele se manifestava através da palavra. Sempre que alguém falou, muitas vezes no Velho Testamento, era o próprio Senhor Jesus falando. Então, Jesus estava presente nas páginas do Velho Testamento pela palavra.
Jesus diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, ele é o agente de Deus, da triunidade, na criação de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Mas é esse Jesus, esse que é a palavra, esse que existia desde o princípio e por meio de quem todas as coisas foram feitas, que era Deus, com Deus, ele se tornou homem e viveu entre nós. João 1,14 diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, do único Filho gerado de Deus, o único Filho nascido de Deus, o único Filho com a natureza de Deus, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. É assim que, no único verso, o apóstolo João descreve a vida de Jesus no mundo. Os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, descrevem, Marcos não, Marcos também não descreve com pormenor nenhum, mas Mateus e Lucas descrevem com pormenores o nascimento de Jesus, todos os detalhes. Se você quiser, você pode ir lá. Pois bem, então Jesus se fez homem. Agora, por que ele se fez homem? Jesus, aí vem a pergunta: o que Jesus Cristo fez? Jesus pagou por nossos pecados, adquiriu o céu para nós e o ofereceu a nós como dádiva. Nós perguntamos como é que Deus fez para conciliar o amor e a justiça. O amor salva, a justiça condena. O amor oferece o céu e a vida eterna. A justiça exige punição. Qual é o plano de Deus? Ele deu o seu único filho para que ele morresse, recebesse a morte, que era o meu salário, era o seu salário, e Jesus recebeu esse salário no meu lugar. Ele assumiu a minha culpa, assumiu a sua culpa, ele foi colocado na cruz, e ali ele foi punido, ali ele foi julgado, ali ele foi condenado. A ira de Deus veio sobre ele e trouxe a ele a morte. Então a justiça de Deus foi feita. Mas como é essa justiça? Porque ele deu o seu filho. Segundo, porque o filho se ofereceu para ser a justiça de Deus. É por isso que ele é chamado de um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já dissemos aqui 1000 vezes. No Velho Testamento, quando alguém tinha que ter um pecado perdoado, tomava-se um cordeiro, fazia-se um círculo de pedras, colocava lenha sobre aquelas pedras, deitava um cordeiro que não tinha defeito nenhum, símbolo de alguém que não tem pecado, uma figura do futuro sacrifício de Jesus. A pessoa punha a mão na cabeça daquele cordeiro, confessava o seu pecado. Com esse gesto estava transferindo suas transgressões para aquele cordeiro, e o cordeiro era morto no lugar dele, e ele ficava livre do pecado. Claro que no outro dia, se ele cometesse outro pecado, ele tinha que fazer a mesma coisa. Jesus veio para ser esse cordeiro que morreu uma única vez para perdoar e purificar todo aquele que nele crê. Então Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, e aqui está a maior manifestação do amor de Deus. Ele não morreu por mim, por você, porque eu era um cara legal, porque estava buscando me melhorar a minha vida ou agir de maneira mais correta. Não, ele me achou quando eu estava no buraco, quando eu estava perdido,
quando eu estava atolado mesmo na lama do pecado. Foi assim que ele achou cada um de nós. Não importa quão certinha era a sua vida antes. A minha não era, a sua eu não sei. Mas por mais certo que fosse a sua vida, você não passaria no teste de Deus. Ele olharia para você, é digno do inferno, com certeza. Porque não há um homem só que ele possa olhar e dizer, esse é justo. Mas um justo, e esse justo é o filho dele, veio sem pecado, nunca pecou e recebeu sobre ele, por isso ele era o único que podia receber sobre ele o meu e o seu pecado. O texto diz, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Nisso está o amor de Deus, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não há amor nenhum se morresse porque eu deixei de ser pecador, se é que eu deixaria algum dia de ser pecador por mim mesmo. Mas ele morreu por mim quando eu ainda era pecador, estava no pecado. Então, isso é uma demonstração do amor de Deus. Isaías 53, 5 diz assim, mas ele foi, o título é, Jesus foi punido em nosso lugar, tá aí. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Para que eu e você tenhamos paz, Jesus teve que morrer, Jesus teve que ser punido no meu lugar. Se ele foi punido, logo eu fiquei isento. Eu sou perdoado, sou purificado. Deus olha para mim e não vê mais transgressão em mim. Ele olha para mim e vê o sangue do seu filho que foi derramado na cruz para que eu pudesse ser aceito, para que eu pudesse ser perdoado. Agora isso não significa que por causa disso então eu vou viver uma vida na gandaia, na promiscuidade, no pecado. Não, porque isso é incoerente. A graça de Deus não apenas perdoa, não apenas me purifica, mas me dá graça, poder para viver uma vida diferente, para perdoar e para ser perdoado. Depois que nós recebemos a graça de Deus, a salvação, não é normal que eu e você pratiquemos o pecado como um hábito. O pecado se torna um acidente. E se acontecer um acidente, há provisão. O assunto não terminou não, a gente vai continuar ele, porque não dá tempo da gente falar tudo que tem que falar. Mas eu creio que você já ouviu o suficiente. Curve a sua cabeça e ficou faltando um texto, mas fica para a próxima semana. Agradeça a Deus, porque você foi objeto e é objeto da graça de Deus. É muito bom e é muito confortável parar e pensar que não depende de mim, mas depende do que Jesus fez. Se dependesse de mim, eu era uma pessoa desesperada. Eu era uma pessoa aflita, preocupada. O que vai ser de mim? Porque eu me conheço. Mas não sou eu, é o que Jesus é. Não sou eu, é o que Jesus fez. Não é o que eu faço, é o que Jesus fez por mim.
E ele planejou para que a vida cristã fosse vivida por ele, não por mim. E o que ele deseja é viver a sua vida em mim. Isso é graça. Eu não poderia trazer essa mensagem sem perguntar se por acaso existe alguém entre nós que ainda não recebeu, mas quer receber de graça essa graça, esse favor. A única coisa que você tem que fazer é dizer: eu quero. Com esse gesto você estará dizendo para Deus: Deus, eu quero o teu filho, eu aceito ele, a morte dele no meu lugar, eu aceito o fato de que o Senhor planejou que eu fosse, que o meu pecado fosse punido do teu filho, e através dele eu tenho perdão, eu tenho salvação, eu tenho vida eterna, eu tenho o céu. Se você sabe que até esse momento você não tem isso, mas quer ter, faça um sinal para mim, e com esse gesto você estará dizendo: eu quero, e eu vou orar por você. É alguma pessoa? Se houver, não tenha constrangimento. Se você levantar a sua mão, eu vou dar pulos daqui de alegria. Vocês querem ver, né? Com certeza. Mas eu dou mesmo. Mas eu quero dizer com isso que a gente vai se alegrar muito, então não se constrange. Mas é uma coisa que só depende de você e Deus. Vamos orar. Pai, nós te louvamos por essa graça enorme que temos em Cristo Jesus. Te louvamos por esse perdão tão abrangente, tão grande, que nós temos através de Jesus. Te louvamos porque não depende de mim, não depende de nós, depende sim de nós crermos em Ti e recebermos o Senhor Jesus e crermos que Ele realmente é quem Ele é. Mas não é porque eu mereço, não é porque eu fiz por onde, porque eu não sou digno de nada disso que o Senhor me dá gratuitamente, mas eu estou muito feliz porque o Senhor me tem dado todas essas coisas gratuitamente em Cristo Jesus. Eu te louvo, eu te bendigo, eu te exalto, eu te engrandeço, eu te magnifico. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor, a Ti toda a exaltação. Ao Teu Filho toda a honra, toda a glória, todo o louvor e a nossa gratidão. Nós oramos em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, nos leve em paz, Deus, e nos traga em paz. Que o Senhor glorifique o Teu nome e nos trazer novamente aqui nesta noite, para ouvirmos o que o Senhor tem planejado para ouvirmos e vermos nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.